Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é motivo de muita alegria poder estar aqui de volta, retornando aqui com vocês com a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui, queridos, com a aula 6 da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2026. Já faz dias que eu não deixo aqui uma aula, da escola. E eu quero trazer aqui hoje uma aula maravilhosa para nossas vidas. O título é A Igreja dos Gentios, tá? Da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Essa lição do dia 9 de agosto de 2026, domingo, a suficiência da graça de Deus, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Louvado seja Deus. A introdução diz assim, queridos, olha só. Nesta lição acompanharemos Paulo em Corinto, cidade próspera e cosmopolita, marcada pela idolatria e imoralidade. Após as perseguições enfrentadas em Filipos, Tessalônica e Bereia, o apóstolo chegou ali em fraqueza, temor e grande tremor. 1 Coríntios 2:3. Mesmo assim permaneceu firme no trabalho missionário. Deus lhe deu a companhia de Áquila e Priscila. Abriu uma nova porta ali na casa de Tício Justo, e levou muitos a crer. Entre eles estava ali Crispo, chefe da sinagoga. Ao longo do estudo, amado, nós veremos como a graça de Deus sustenta seus servos em ambientes desafiadores. Você está preparados? Vamos aqui junto aprender a palavra de Deus. Amados, e o textuário nos diz assim, na tradução NVI, diz assim: pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Atos 18, versículo 10. E o mesmo capítulo 18 e 10, na tradução NTLH, diz assim: porque eu estou com você, isso é Deus falando com Paulo, eu estou com você, nenhum mal poderá fazer, nem ninguém poderá fazer nenhum mal, pois muitas pessoas nessas cidades são minhas. Glória a Deus. Amados, Paulo estava aqui desencorajado e cheio de medo. Aí por isso que veio essa palavra de Deus encorajando Paulo a não ter medo, porque Deus estava com ele. E o que é que você está temendo? Deixa eu te falar, Deus está com você também, e a batalha é do Senhor. Paulo estava com medo, desencorajado, cheio de temor. Ele prontamente admite isso posteriormente numa carta a Corinto, quando ele falou: e fui ter em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Foi em fraqueza, temor e em grande tremor que eu estive entre vós. 1 Coríntios 2, versículo 3. Queridos, os cidadãos de prestígios de Corinto o consideravam como uma pessoa sem força, sem força, insuficiência, influência e privilégio por causa de seu ofício como fabricante de tendas. Por isso que ele não estava respeitando Paulo assim como uma pessoa de força, pessoa de influência, não. Eles colocavam Paulo no nível de um escravo. Então os judeus queriam que ele parasse de pregar ao povo sobre Jesus, e era sobre ameaça, e a sua segurança pessoal era constante. A aparente interminável oposição ao ministério de Paulo começou a ter um efeito deprimente sobre sua vida espiritual. Quando Jesus aparece a Paulo numa visão, à noite, Paulo o reconhece imediatamente, Comparar com, nós podemos ver ali, capítulo 9, versículo 12, por ali, capítulo 22, versículo 18, capítulo 23, versículo 11 de Atos, ali você vai ver ali que Paulo realmente ele reconheceu ali que o Senhor estava falando para ele numa visão. Então Jesus falou diretamente dos problemas que Paulo enfrentava e deu-lhe 3 curtas ordens, quando ele fala: não tenha medo, fale
não se cale. A primeira razão, queridos, a primeira razão para a ordem, tá? A primeira razão para a ordem tríplice de Jesus é que ele estava em Corinto com Paulo. Nós podemos ver lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ele assegura a Paulo que ninguém vai colocar as mãos nele ou causar-lhe, né, qualquer dano. Então Paulo não irá experimentar as agruras físicas, né, que caracterizaram sua estado ali em Filipe, Tessalônica e Bereia. Então Jesus dá uma segunda razão para dar as 3 ordens a Paulo. Ele falou: pois tenho muito povo nesta cidade. Veja só, que encorajamento, não é verdade? Para Paulo naquele momento. Então o próprio Jesus, ele garante que o trabalho de Paulo em Corinto dará fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática diz assim: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Amados, embora a palavra graça não apareça em Atos 18, versículo 1 ao 17, seus efeitos podem ser percebidos em toda a narrativa. Deus aproximou Paulo de Áquila e Priscila, né? Supriu suas necessidades, deu-lhe um novo espaço de pregação, né? Na casa ali de Tício Justo, salvou Crispo e muitos coríntios, fortaleceu o apóstolo por meio de uma visão e o protegeu diante de Gálio. A graça divina, querido, lhe deu o sustento necessário para continuar o trabalho missionário. Anos depois, Paulo escreveu aos Coríntios: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui, ó, Deus falando com Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Embora essa experiência pertença a outro período de sua vida, essa declaração resume uma verdade confirmada durante todo o seu ministério. Então, a graça, queridos, é suficiente porque o poder de Deus age mesmo quando seus servos se sentem fracos. Amém, queridos? Então, quando você se sente fraco, aí é quando Deus opera com o seu poder, tá? Primeiro tópico, Paulo chega a Corinto, né? Atos 18, versículo 1 ao 6. Faz uma pergunta-chave aqui para você. Que desafio Paulo encontrou em Corinto? Tá? Paulo chegou a Corinto, cidade de grande riqueza material, mas marcada por profunda decadência moral, embora carregasse as marcas das perseguições anteriores e sentisse temor diante do peso do peso de sua responsabilidade. Ele não recuou, começou pregando na sinagoga, mas as resistências dos judeus o levou a continuar o trabalho missionário em outro lugar. Queridos, subtópico 1, né? Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Vamos lá. Temos aqui uma verdade central que nós queremos comentar aqui um pouco sobre isto. Corinto, ele tinha grande importância econômica e política, mas era marcada pela idolatria e pela imoralidade. Então Paulo chegou ali consciente do desafio que teria pela frente. E que desafio que Paulo enfrentou ali, né? Então Paulo deixou Atenas e seguiu para Corinto, onde enfrentaria novos desafios no trabalho missionário. Deus também envia seus servos para trabalhar em ambientes difíceis. Não pense que Deus vai só te mandar onde só tem picanha, onde só tem lazer. Não, Deus vai te mandar em lugares difíceis. Por quê? Muitas vezes no local de trevas, porque quanto mais as trevas densas, mais a luz brilha, né? Se você acender uma luz nuclear, eu escutei isso, uma frase achei muito interessante, muito pertinente, que se você acender uma luz no sol, quase você não vê o brilho da luz, mas se você acende uma luz no escuro, aquela luz resplandece. Assim você foi feito para resplandecer em meio a ambientes que são trevas, ambientes que não tem Deus ali naquele momento. Você chega para brilhar, tá? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.
Querido, após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, né, capital da província romana da Acaia desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Cosmopolita e estrategicamente localizada ali em Corinto, né? Então Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava por sua profunda decadência moral. Templos pagãos, e especialmente o de Afrodite, né? Como a Bíblia fala ali, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição ritual. Então eles tinham todas essas coisas aí, que era uma decadência espiritual muito grande. Depois do trabalho ali realizado em Atenas, Paulo seguiu para Corinto, andando mais ou menos 80 quilômetros a oeste, durante sua segunda viagem missionária, como está lá em Atos 18, versículo 1. A cidade ocupava uma posição geográfica privilegiada, numa estreita faixa de terra que ligava o Peloponeso, né, que é península montanhosa ali, ao restante da Grécia. Então, seus dois principais portos, Lequeu e Cencreia, recebiam embarcações de várias regiões do Império Romano, como a navegação ao redor do Peloponeso era longa e perigosa. Muitas mercadorias atravessavam o istmo, né? Faixa estreita da Terra que conecta duas grandes massas terrestres. Por terra e até pequenas embarcações podiam ser transportadas por uma via pavimentada chamada Diolkos. Esse movimento, queridos, fez de Corinto um importante ponto de comércio ali entre o Oriente e o Ocidente. A Corinto dos dias de Paulo era uma cidade relativamente nova, né, distribuída pelos romanos em 146 a.C., foi reconstruída como colônia romana por Júlio César em 44 a.C. e mais tarde tornou-se a capital da província da Acaia. A sua prosperidade atraía comerciantes, marinheiros, trabalhadores e viajantes de diversas partes do império. Embora tivesse forte influência romana, né, a língua grega continuava sendo amplamente usada entre seus habitantes. E apesar da riqueza e da importância política, Corinto era marcada pela idolatria e pela imoralidade. Entre os gregos, o verbo korintiazetai, que significava viver como um coríntio, era empregado no sentido de levar uma vida imoral. Então, a presença de templos dedicados a divindades como, por exemplo, Apolo, Afrodite e Asclépio, né, revelava a diversidade de cultos praticados na cidade. Então, havia também uma comunidade judaica organizada ali, com uma sinagoga onde Paulo começou a anunciar que Jesus era o Cristo, conforme você pode ver lá em Atos capítulo 18, versículo 4 e versículo 5. Corinto oferecia uma grande oportunidade para a expansão do Evangelho, pois pessoas de muitas regiões passavam diariamente pela cidade. Ao mesmo tempo, apresentava enormes desafios, né? A mistura de crenças, o apego ao dinheiro, a desordem moral e a oposição dos judeus, na verdade. Foi nesse ambiente próspero, influente e espiritualmente corrompido que Paulo recebeu a missão de pregar o Evangelho e estabelecer ali uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que coragem, né? Se Deus colocasse você hoje num ambiente desse, num lugar desse, será que nós nos continuaríamos íntegro, sem nos misturar com as imoralidades, com as corrupções,
Deus às vezes permite crentes irem para determinado lugar na política e tudo mais para provar se realmente a sua fé vai continuar. Segundo subtópico, temor humano e dependência da graça. Amados, Paulo reconheceu que esteve em Corinto em fraqueza, temor e tremor. A sua fragilidade o conduziu a depender ainda mais da graça de Deus. Ele fala: minhas limitações me afastam daquilo que Deus tem para mim ou me levam a depender mais da graça de Deus. Reflita nisto. Nossas limitações hoje nos afastam daquilo que Deus tem para nós ou nos leva a depender mais da graça de Deus? Isso aqui que nós precisamos é refletir. O apóstolo, querido, ele traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônicas e Bereia, né? Atos 16, 22 a 24, Atos 17, 5 a 10 e o versículo 13. Além da constante preocupação pastoral com as igrejas, né? já ali fundadas, conforme fala lá em 2 Coríntios 11, versículo 28, Paulo chegou a Corinto depois de um percurso marcado por sucessivas perseguições. Em Filipos, ele e Sila, né, Paulo e Sila, foram acusados injustamente ali, despidos, açoitados e lançados na prisão, onde tiveram os pés presos no tronco, né, pés e mãos presos ali, conforme diz lá em Atos 16, versículos 19 a 24. E ao recordar o episódio, Paulo afirmou que havia sido maltratado e insultado, mas recebeu de Deus coragem para continuar anunciando o Evangelho em meio à grande oposição, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Então a passagem por Tessalônica também terminou de maneira dolorosa. Alguns judeus organizaram ali uma multidão, provocaram desordem na cidade e atacaram a casa de Jason. Então Paulo e Silas precisaram aí sair durante a noite, deixando para trás uma igreja recém-formada, né, e expostas à perseguição, né, como diz lá em Atos 17, versículos 5 ao 10, você vai ver essa história. Então o apóstolo desejou retornar, mas foi impedido e descreveu aquela separação como se tivesse sido arrancado dos irmãos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17 e 18, vai falar sobre essas coisas que eu estou falando para você aqui. Então os opositores de Tessalônica, né, seguiram Paulo até Bereia e agitaram novamente a população para protegê-lo, né? A população. Então, para proteger os irmãos, para proteger Paulo, né, os irmãos ali o enviaram para Atenas, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade, ali na Macedônia, né? Atos 17, versículo 13 ao 15 vai falar isso. Então, preocupado com os tessalonicenses, Paulo enviou Timóteo para fortalecê-los e preferiu permanecer sozinho em Atenas, conforme você vai ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Naquela cidade, ele viu a idolatria por toda parte e enfrentou o escárnio de parte dos ouvintes quando anunciou a ressurreição. Então, ali foi terrível, né? Conforme diz lá em Atos 17, versículo 16 e o versículo 32. Então, quando partiu de Atenas, né, Paulo, né, para ali, ele parte de Atenas para Corinto, Paulo carregava as marcas dos açoites de Filipos, né, da fuga de Tessalônica, da perseguição em Bereia, da solidão em Atenas e da preocupação com as igrejas que havia deixado lá para trás. Por isso, a sua afirmação aos Coríntios deve ser levada a sério, irmãos. Quando ele fala, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. 1 Coríntios 2 e 3. Então o apóstolo ele chegou a Corinto emocionalmente desgastado e abatido, né? Sim, o maior missionário da igreja estava desanimado e esgotado. Hoje não é diferente, nós vemos missionários que voltam esgotados, voltam cansados da sua jornada, mas Deus continua dando graça, dando força aos seus servos para ele continuar.
A chegada de Timóteo a Corinto trouxe boas notícias sobre a fé dos tessalonicenses. Paulo escreveu que havia sido consolado, em meio a toda a necessidade e tribulação que enfrentava. Vê só, uma boa notícia agora reacende, traz consolo para o missionário que está pensando que a sua obra, sei lá, não teve êxito. Ele agora se alegra, né? Então, a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 e 7, vai falar sobre isso. Então, a declaração confirma que o apóstolo atravessava um período difícil, queridos. O relatório de Timóteo trouxe alívio, mas as lutas continuaram. Então, Paulo trabalhou com as próprias mãos e enfrentou a dura resistência dos judeus ali, dos judeus Corinto, conforme fala em Atos 18, versículo 3 e o versículo 6. O ministério pastoral e a obra missionária, querido, podem impor grandes desgastes físicos, emocional e espiritual também. Quem serve a Deus enfrenta cansaço, perseguição, solidão, preocupações constantes e dores que nem sempre são percebidas por quem observa de fora, né? Então, cumprir a vontade de Deus é um privilégio extraordinário, mas não devemos romantizar o chamado como se a obediência a Deus nos livrasse do sofrimento. Tem pessoas que acham que o chamado de Deus, que o serviço na obra de Deus vai livrar do sofrimento. Não livre, querida. Você vai passar. O próprio Jesus falou que no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, falando nisso aqui, tem muitas pessoas que às vezes está sorrindo, você vê aquele sorriso, te atende tão bem, mas por dentro, irmão, está detonado, está acabado, está destruído. Precisamos entender que o missionário, ele sofre, o pastor, ele sofre. Precisamos ajudá-los, amém? Entendê-lo. As dificuldades, querido, elas nem sempre indicam que alguém se afastou da vontade divina, não. Algumas surgem justamente porque decidimos obedecer e permanecer no lugar em que Deus nos colocou. Quem abandona o ministério, amados, nunca saberá o que é sofrer por Cristo e carregar em seu corpo aí suas marcas, né? As dificuldades que enfrentamos por sermos fiéis, né? Revelam nossa fragilidade e nos ensinam a viver na dependência da graça de Deus. Amém, amados? Terceiro subtópico, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Paulo trabalhou com Áquila e Priscila na fabricação de tendas e pregava aos sábados na sinagoga. Com a chegada de Silas e Timóteo, intensificou a pregação da palavra, mas enfrentou forte resistência. Amém? Será que eu tenho valorizado as parcerias e o trabalho em equipe no serviço de Deus? Ou tenho tentado fazer tudo sozinho, desprezando a importância da comunhão e do apoio mútuo? Tem pessoas que não querem, tem pessoas que não sabem trabalhar em equipe, em conjunto, não. Preferem estar sozinhos, sofrendo, e desprezando aí a importância da comunhão mútua com os irmãos. Amém, queridos? Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga, anunciando ali que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, trabalhando ali com eles como fabricante de tendas. Paulo une agora sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja de Corinto, conforme você vai ver em Atos 18, versículo 2 e 3. Então, com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo boas notícias animadoras, boas notícias ali para o apóstolo, e apoio das igrejas da Macedônia, então Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra de Deus, conforme você vai ver lá em Atos 18, versículo 5. Ao chegar ali a Corinto, Paulo conheceu Áquila e Priscila, um casal judeu que havia saído recentemente de Roma por causa do decreto do imperador Cláudio. Lucas não foi informado que eles tenham se convertido por meio da pregação de Paulo, o que torna aí provável que já fossem cristãos, quando chegaram à cidade ali,
tudo indica que eles já eram cristãos. Então o apóstolo encontrou neles irmãos na fé, companheiros de profissão e futuros cooperadores na obra missionária. Paulo abraçou a oportunidade, né? Áquila e Priscila são sempre mencionados aí juntos no Novo Testamento, né? Então Paulo utilizava o nome formal Priscila, enquanto Lucas preferia o diminutivo Priscila, né? Paulo ele utilizava Prisca, enquanto Lucas prefere o diminutivo Priscila, né? Em 4 das 6 referências ao casal, o nome dela aparece primeiro. Algo incomum, né, para os costumes daquele período, daquela época. Não há provas de que essa ordem indique maior posição social ou cidadania romana. A explicação mais aceita é que Priscila alcançou considerável reconhecimento por sua atuação na igreja cristã, sem diminuir o ministério de Áquila. O Novo Testamento mostra que ela exerceu um serviço relevante ao lado do seu marido. Então, Áquila e Priscila foram muito importantes no ministério de Paulo. Então, eles o acompanharam ali até Éfeso, ajudaram, né, Apolo a compreender com maior precisão o caminho de Deus e abriram sua casa para reuniões da igreja. Então, Paulo chamou de cooperadores em Cristo Jesus e afirmou que eles arriscaram a própria vida por ele, né? Atos 18 vai falar sobre isso, Romanos 16, 3 ao 5. Então, seu exemplo, querido, seu exemplo mostra como um casal pode colocar a profissão, né, a casa e as suas vidas a serviço do Evangelho, tá? Então, isso é muito importante. Quando a pessoa usa a profissão, a sua casa, a sua vida, né, a serviço do reino, a serviço do Evangelho. Então, abrindo ali um rápido parênteses aqui, acho oportuno destacar como Deus levanta pessoas determinadas, né, pessoas para nos animar quando estamos com vontade de desistir. Deus está sempre usando. E com certeza esse casal ele foi ali um presente de Deus para Paulo. A expulsão dos judeus de Roma, amado, ocorreu provavelmente ali por volta do ano 49 depois de Cristo. O historiador Suetônio, né, atribuiu a medida de Cláudio o constante tumulto ali provocado por alguém chamado Xeristus. Muitos estudiosos entendem que ele confundiu Xeristus com Christus e se referia a conflito entre judeus causado pela pregação de que Jesus era o Messias. A identificação é provável, mas não pode ser considerada certa, não é verdade? De qualquer modo, o registro indica que a mensagem cristã já havia alcançado Roma antes da chegada de Paulo à capital imperial. A profissão comum aproximou Paulo do casal, né? Lucas os chama de xenopoior, palavra geralmente traduzida como fabricantes de tendas. O termo também poderia designar trabalhadores que produziam objetos de couro. Outra possibilidade é que trabalhassem com o silício, né? Tecido resistente feito de pelos de cabra e utilizado na fabricação de tendas, certo? Como esse material estava associado à Cilícia, região natural de Paulo, o apóstolo pode ter aprendido ali o ofício, podendo afirmar com convicção que Paulo tinha uma profissão e durante as suas viagens missionárias trabalhava para suprir suas necessidades e a de seus companheiros também. Então a prática estava de acordo com o ideal judaico de que um estudante da lei deveria aprender uma profissão. Paulo também possuía razões missionárias para trabalhar em uma cidade frequentada por oradores itinerantes que buscavam aí sustento entre seus ouvintes. Ele evitava qualquer suspeita, né, de que pregava para obter lucro.
Então você vê que Paulo ele era diferenciado, né? Diferente de muitos hoje que pregam por dinheiro, pregam para obter lucro. Ele não, ele trabalhava, ele é tipo um pedreiro, né? Chega na cidade e já tem serviço ali para ele fazer, ele vai trabalhar em construção, fazer suas casas, e assim foi a vida de Paulo. Embora defendesse, né, o direito dos ministros aos sustentos, abriu mão desse direito entre os coríntios para não criar obstáculo ao evangelho. Ninguém poderia falar assim, olha, Paulo está se aproveitando, Paulo... Não. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 9, versículo 12 ao 15, que ele trabalhava com suas mãos para se manter. Então ele abriu mão desse direito, porque ele mesmo falou, né, que todos tinham direito de levar consigo, né, do seu pão, do seu alimento, mas ele abriu mão disso aí para que ninguém pudesse escandalizar-se. Então, durante a semana, Paulo trabalhava com Áquila e Priscila e aos sábados dirigia-se à sinagoga e procurava convencer judeus e gentios temente a Deus. Então, os verbos empregados por Lucas indica uma atividade contínua. O apóstolo dialogava, apresentava argumento e buscava persuadir seus ouvintes de que Jesus era o Messias prometido. Né? Então a chegada de Silas e Timóteo alterou a rotina do apóstolo. Timóteo trouxe boas notícias sobre a igreja de Tessalônica, trazendo ali consolo em meio às tribulações de Paulo, conforme você pode ver lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 e 7. Então os irmãos também parecem ter trazido uma contribuição das igrejas da Macedônia, provavelmente de Filipos, né? Permitindo que Paulo diminuísse o trabalho manual e dedicasse mais tempo à pregação. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. Então, Atos não menciona diretamente a oferta, mas as cartas de Paulo sustentam essa conclusão. Né? Oxalá que todos os ministros hoje tivessem um salário, um sustento pela igreja, né, para ter mais tempo, para falar mais do Senhor Jesus para as pessoas, né, para evangelizar, para buscar, para resolver os problemas da igreja. Seria ótimo, tá? Queridos, a tradição textual seguida pela Almeida Revista e Corrigida afirma que Paulo foi impulsionado pela palavra, né? Manuscritos antigos apresentam a ideia de que ele passou a dedicar-se inteiramente à palavra. Em ambos os casos, Lucas destaca a intensificação do testemunho, né, do testemunho apostólico. Paulo anunciava ali de maneira direta que Jesus era o Cristo. Alguns ouvintes compreenderam o conteúdo da pregação, mas se recusaram a aceitá-lo. Paulo então sacudiu as vestes e declarou: o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo, né? Conforme fala lá em Atos 18, versículo 6, não é isso? Então o gesto expressava ali repúdio à resistência oferecida por seus opositores e indicava que o apóstolo havia cumprido sua responsabilidade. Por isso que a Bíblia fala em Ezequiel, né, que nós devemos falar, que eles ouçam, que deixem de ouvir, porque quando Deus mandar nós falar para um pecador que está prestes a morrer e nós não falar, o Senhor vai requerer o sangue dele da nossa mão. Então Paulo já tinha feito a sua missão, pronto, acabou agora com ele. Tá? Então a linguagem utilizada aqui recorda a imagem do atalaia em Ezequiel, né? O profeta deveria advertir o povo depois de transmitir fielmente a mensagem, não seria responsável pela decisão de quem a rejeitasse. Né? Isso que eu falei aqui agora, você está em Ezequiel capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19 e Ezequiel 33, versículo 1 ao versículo 9. Então Paulo ele continuava procurando os judeus porque reconhecia a sua responsabilidade de lhes anunciar que Jesus era o Messias. Então quando a resistência tornava impossível a pregação entre os judeus, dirigia-se aos gentios, né, na cidade seguinte, porém voltava novamente à sinagoga. E ele insistia, ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia do povo. Então a declaração desde agora vou para os gentios, quando ele fala, dizia respeito ao trabalho em Corinto e não ao abandono definitivo dos judeus. Tá? Então ele tinha um trabalho a realizar lá, não estava abandonando os judeus. Então a obra de Deus em Corinto não foi realizada por Paulo sozinho, não. Áquila, Priscila, Sila e Timóteo, eles participaram também do avanço do evangelho. Então nenhum obreiro possui todos os dons
ou consegue atender sozinho a todas as necessidades da igreja, toda a demanda, é lógico. O ministério saudável valoriza a cooperação mútua e reconhece a importância de cada pessoa. Tem obreiro que não quer compartilhar com ninguém, quer fazer sozinho, né, parece que recebe glória para si. Não, tem que dividir, tem que preparar o Josué, tem que preparar e assim sucessivamente. Paulo exerceu o seu ofício, querido, ministerial, sem considerar o trabalho secular incompatível com o seu chamado. Sua profissão garantiu o sustento, né, lógico, o sustento necessário naquela ocasião, e preservou a credibilidade da sua pregação. Então, o trabalho honesto também pode servir aos propósitos de Deus e abrir oportunidade para o testemunho do Evangelho, tá? Ninguém vai gostar de uma pessoa que só quer tirar o proveito, né? Não. É pra você ver, esse camarada é esforçado, esse cara aqui, ele é diferenciado. Isso aqui ele faz, ele trabalha para se manter, ele não é um charlatão, né? Então tem isso aí. Então a resistência dos judeus, amado, não levou Paulo a abandonar Corinto. Depois de anunciar a verdade com clareza, ele deixou a sinagoga e continuou pregando em outro lugar. Quando uma frente de trabalho se fecha, queridos, o obreiro não deve insistir movido pelo orgulho, nem desistir por causa da frustração. É preciso discernir a direção de Deus e prosseguir fielmente na missão recebida. Amém, amados? Ele fica aprendizado aqui, ó. Quais características de Cristo tornavam o trabalho missionário desafiador? Essa aqui é as perguntas para você. Como Paulo descreveu sua condição emocional entre os gentios? Quem foram Priscila e Áquila? E qual foi sua importância para o ministério de Paulo? Como a oposição na sinagoga preparou uma nova etapa da obra missionária? Essas perguntas ficam aí para você. Se você quiser deixar aí no comentário, isso aqui vai ser muito importante. Nós vamos estar depois acompanhando cada uma das suas respostas. Tópico 2, né? A continuidade da missão e o encorajamento divino, né? Atos 18, versículos 7 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, queridos. Pergunta-chave aqui para você. Como Deus encorajou Paulo e qual foi o resultado da perseverança do apóstolo, né? Diante da oposição na sinagoga, Paulo não abandonou Corinto, passou a pregar na casa de Tito, Justo, onde muitos creram, entre eles estava Crispo, né? O chefe da sinagoga. Olha que bênção, né? Em meio ao medo, o Senhor apareceu ao apóstolo em uma visão e prometeu estar com ele e protegê-lo. Fortalecido por essa promessa, Paulo permaneceu 18 meses na cidade ensinando a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Subtópico 1 desse tópico 2, a casa do justo e o avanço do evangelho. Ao sair da sinagoga, Paulo passou a pregar na casa de Tito Justo. Muitos coríntios creram, incluindo ali também Crispo e sua família. Aí, aqui uma frase aqui para nós refletir nisso aqui. Quando uma oportunidade se fecha, continua atento aos novos caminhos que Deus pode abrir? Será que nós continuamos atento a novos caminhos ou nós paramos? Né? A porta fechou, aí nós, né? A oportunidade se fechou e nós paramos também. Não, devemos continuar atento aos novos caminhos que Deus pode abrir. Expulso ali da sinagoga, querido, Paulo não abandona a cidade. Um gentio temente a Deus, que era Tito Justo, oferece sua casa localizada ao lado da sinagoga, olha que bênção, como novo espaço para a pregação. Essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. Olha o que a Bíblia diz. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Atos 18, versículos 7 e 8. Né? Tício Justo era um gentil, temente a Deus.
né? Expressão aí empregada em Atos para identificar pessoas que reverenciavam o Deus de Israel e frequentavam a sinagoga, embora não pertencesse ao povo judeu. É provável que ele já tivesse ouvido a pregação de Paulo e crido no Evangelho. Ao abrir sua casa para o trabalho do apóstolo, ofereceu aí um espaço adequado para o ensino da palavra e a reunião dos novos convertidos. A casa de Justo tornou-se ali é o que tudo indica, né, o primeiro local de reunião da igreja em Corinto. Lucas, contudo, não afirma que Paulo tenha deixado a residência de Áquila e Priscila para morar com ele. É possível que o apóstolo continuasse hospedado e trabalhando com o casal enquanto utilizava a casa de Justo ali como base para a pregação e o ensino do Evangelho. Com a residência ficava ao lado da sinagoga. Paulo pôde manter contato com os judeus e gentios interessados nas escrituras. Não devemos perder a oportunidade, né? Se alguém está interessado, vamos lá e fala. Então, a mudança do local de pregação não significou abandono daqueles que ainda poderiam ouvir o Evangelho. A conversão de Crispo, por exemplo, mostra que a mensagem do Evangelho continua alcançando pessoas ligadas à sinagoga, né? Pois ele creu no Senhor com toda a sua família. Isso foi maravilhoso. Crispo exercia uma função importante na administração da sinagoga e na organização de suas reuniões. Então, sua conversão teve um significado especial por se tratar de um homem conhecido pela comunidade judaica. Então, Paulo recordou posteriormente que o havia batizado pessoalmente, assim como Gaio e a família de Estéfanas, né? Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 a 16. Então, a adesão de um líder tão conhecido certamente deu maior visibilidade ao testemunho do Evangelho. O crescimento da igreja, porém, não ficou restrito à família de Crispo, não. E Lucas afirma que muitos coríntios ouviram a mensagem, criam e eram batizados, né? Então, a sequência dos verbos descreve aí o avanço contínuo do Evangelho. As pessoas ouviam a palavra, respondiam com fé e declaravam publicamente essa fé por meio do batismo. O batismo declara isso aí, publicamente, que você creu. Embora tivesse aí encontrado resistência, né, na sinagoga, Paulo continuou pregando e uma igreja começou a se formar em Corinto. Tício, Justo, né, Crispo e muitos outros coríntios possuíam histórias diferentes. Eles eram pessoas distintas, mas foram alcançados pela mesma mensagem, do Evangelho de Cristo, né, o que levou essas pessoas ao arrependimento. O que foi que levou essas pessoas? Lógico que foi a palavra de Deus, né, o que transformou suas vidas, né? A palavra de Deus, o que formou uma igreja em Corinto, uma das cidades mais imorais daquele tempo, né? Foi a palavra de Deus que levou ao arrependimento essas pessoas, as pessoas imorais, tudo mais, mas creram e se arrependeram. Então, a pregação da palavra de Deus é método, né? Métodos podem ajudar na comunicação, mas não podem produzir conversão. É o Espírito Santo quem convence o pecador e, por meio da palavra, o conduz fé em Cristo, né? Por essa razão, a igreja não pode substituir a oposição bíblica por entretenimento. Sabe, tem muitas pessoas que fazem entretenimento na igreja, tá, para chamar a atenção, para encher a igreja. Não, irmão, não pode, não podemos jamais substituir a exposição da palavra, a exposição da Bíblia por entretenimento, discursos motivacionais ou danças de teatro, né? O profeta da escola dominical, né, o professor da escola dominical, por exemplo, precisa explicar as escrituras com fidelidade e confiar que Deus continua usando sua palavra para salvar, transformar e edificar seu povo. Amém, queridos? Então não podemos jamais fazer isso. Usar entretenimento, danças, teatros, não para atrair o povo. Não, prega a palavra, tá? Vamos para o segundo subtópico, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Irmãos, o Senhor ele fortaleceu Paulo por meio de uma visão.
Não temas, mas fale e não te cales. Né? Atos 18, versículo 9, nós já falamos aqui. Deus lhe garantiu sua presença, proteção contra os inimigos e muitos frutos em Corinto. Olha que coisa maravilhosa. A presença de Deus, amado, ela sustenta quem o serve mesmo em meios ao medo. A lição diz assim: apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. 1 Coríntios 2 e 3. O peso espiritual da cidade aliado à hostilidade, né, crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo nesse contexto. Então o Senhor lhe aparece em visão e o exorta: não temas, mas fale e não te cales. Né? Atos 18, versículo 9. Amados, mesmo os mais fortes enfraquecem, e até os mais entregues a convictos atravessam dias em que pensam em parar. Sim ou não? O conhecimento profundo das Escrituras e as experiências extraordinárias com Deus não tornam ninguém imune ao medo, ao cansaço ou às dúvidas sobre a própria capacidade de prosseguir. Como já vimos aqui, né, Paulo foi o maior missionário da igreja primitiva, um homem que viveu e morreu pelo Evangelho. Ainda assim, houve momentos em que sua coragem precisou ser renovada e sua fé fortalecida. Todos passamos, queridos, todos passamos momentos de fraquezas, de medo, e precisamos muitas vezes de empurrãozinho, do chacoalhão de Deus para nós caminhar. Então Deus interveio em ocasiões decisivas de sua caminhada, e a visão recebida em Corinto foi uma delas, né? Pressionado ali pelo medo, o apóstolo ouviu do próprio Senhor a palavra de que precisava para continuar falando e não se calar. Pastores, presbíteros e líderes também sentem medo, certo? Enfrentam crises espirituais, lidam com dúvidas e precisam ser encorajados. Os homens de Deus também sangram e podem adoecer emocional e espiritualmente. Então a função que exercem não apaga sua humanidade. Ouça isso no nome de Jesus. Continuam sendo pessoas frágeis, sujeitas ao pecado, ao cansaço e ao abatimento. Entretanto, muitas igrejas esperam deles uma fé sobrenatural, como se jamais pudessem demonstrar medo. Não, irmãos, né? Confessar uma fraqueza, não acredito que um pastor está confessando isso aí, não. Confessar uma fraqueza ou admitir que estão cansados. Um cargo acaba se tornando uma prisão quando o líder precisa esconder suas feridas para não decepcionar aquele a quem serve. Quem cuida de pessoas, amados, também precisa receber cuidados. Precisa de férias, precisa de um momento de descanso, de repor suas energias, de repor irmãos, seus sermões. Às vezes acaba, às vezes não tem o que pregar, porque não teve tempo de se preparar, de estudar, muito trabalho. Irmãos, pessoas, pastores também se cansam. A igreja deve aprender a distinguir o pecado que exige arrependimento da fraqueza diante do qual o servo precisa ser acolhido e amparado. Então o Senhor fortalece seus servos e muitas vezes usa a própria igreja para cuidar deles. Então os crentes que recebem de seus líderes oração, orientação e cuidado também precisam orar por eles, pelos seus líderes, pelos seus pastores, né? Aproximar-se nos momentos difíceis e oferecer o encorajamento necessário para que continuem servindo. Amém, amados? Façam isso. Não julgue quando vê seu pastor confessando uma fraqueza ou falando que está cansado. Ajude-o. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, do tópico 2 ainda, graça suficiente, perseverança e transição. Amados, fortalecido pela promessa e sustentado pela igreja de Deus, Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses em Corinto, ensinando a palavra de Deus e consolidando a fé dos irmãos. Será que eu tenho perseverado no que Deus me confiou, mesmo quando me sinto cansado ou abatido? Será que nós estamos perseverando, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados,
A lição diz assim: fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja, né? Conforme diz lá em Atos 18 e 11. Então, a experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina. Lucas, ele emprega aqui em Atos 18 e 11 um verbo cujo sentido básico é sentar-se. Nesse contexto, porém, a palavra descreve alguém que se estabelece, né, em determinado lugar e permanece ali por um período prolongado. Portanto, ao usar essa palavra e registrar a permanência de Paulo na cidade, Lucas implicitamente está mostrando que o apóstolo creu nas palavras de Jesus. Né? Ele relaxou, ele sentou. Né? Lucas afirma que Paulo permaneceu ensinando entre eles a palavra de Deus. Depois de ouvir, crer e receber o batismo, os convertidos precisavam compreender melhor o evangelho, né? Abandonar as antigas práticas e aprender a viver como discípulos de Cristo. As cartas aos Coríntios, amados, elas mostram que 18 meses de instrução não produziram uma igreja imediatamente madura. Divisões, imoralidades, disputas, né, judiciais e desordens no culto ainda precisariam ser corrigidas. Então, esses problemas mostram que o tempo de igreja por si só não torna ninguém maduro. Então, o crescimento espiritual exige obediência constante aos ensinos da palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico. Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Glória a Deus. Como a graça de Deus protegeu Paulo e se mostrou suficiente em meio à oposição? A oposição dos judeus levou Paulo ao tribunal de Gálio, mas o precursor rejeitou a acusação e confirmou sem saber a promessa de proteção feita pelo Senhor. A graça de Deus sustentou o apóstolo em todas as adversidades, né? Mesmo quando as lutas continuam, Deus nos mantém firmes por meio de sua graça. Vamos ao primeiro subtópico: a acusação dos judeus e a proteção divina. Os judeus levaram Paulo diante de Gálio, mas o precursor rejeitou a acusação e, sem saber, confirmou a promessa de proteção feita pelo Senhor. Deus cumpre sua promessa mesmo por caminhos inesperados, queridos. Deus cumpre. Mesmo onde você não espera, o Senhor vai cumprir a sua promessa. Vamos ver o que a lição diz aqui. Ó. A oposição judaica em Corinto não cessou. E Paulo foi levado diante de Gálio, né, o precursor da Acaia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Versículo 12, versículo 13. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou, sem saber, a promessa do Senhor de que ninguém faria mal ao apóstolo. Então, durante o governo de Gálio, os judeus organizaram ali uma ação conjunta contra Paulo e o conduziram ao tribunal. Gálio era precursor da Acaia, né, e irmão do filósofo Sêneca. Uma inscrição, né, encontrada ali em Delfos situa seu governo por volta de 51 ou 52 depois de Cristo, fornecendo uma das referências mais seguras para a cronologia da segunda viagem missionária de Paulo. Como Corinto era a capital da província, cabia ao precursor julgar as principais causas apresentadas naquele território. Então, o julgamento ocorreu ali diante de Bema, a plataforma pública onde o governador ouvia as acusações e pronunciava suas decisões, né? Os adversários declaravam ali, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei, olha só. Então, lá em Atos 18, versículo 13, eles falavam, tinha essa acusação. Então, a acusação foi formulada de maneira ampla,
porque precisava convencer Gálio de que Paulo havia cometido uma infração sujeita à justiça romana. Então, uma divergência sobre a interpretação das escrituras judaicas não seria suficiente para condená-lo. Os judeus possuíam antigos privilégios reconhecidos pelas autoridades romanas, enquanto religiões consideradas ali perigosas à ordem pública poderiam sofrer restrições. Provavelmente os judeus pretendiam ali convencer Gálio de que a mensagem anunciada por Paulo não deveria receber a mesma tolerância concedida ao judaísmo. A expressão que eles falam contra a lei poderia referir-se à lei judaica, mas diante de um tribunal romano, a denúncia precisava sugerir alguma violação da legislação civil. Paulo estava prestes a apresentar sua defesa quando Gálio interrompeu, olha que privilégio, interrompeu o processo. O precursor declarou que ouviria a causa, caso envolvesse algum delito ou crime grave. Entretanto, como a discussão tratava de palavras, nomes e da vossa lei, os próprios judeus deveriam resolvê-la. A referência a nomes provavelmente incluía a controvérsia acerca de Jesus ser o Cristo, o ponto central da pregação de Paulo na sinagoga. Ao rejeitar a denúncia, Gálio ele reconheceu que Paulo não havia cometido um crime contra o Estado. Sua decisão não representou uma conversão ao cristianismo, nenhuma defesa pessoal ao apóstolo. O proconsul apenas se recusou a usar a justiça romana para resolver uma disputa religiosa. Contudo, essa decisão permitiu que o evangelho continuasse sendo anunciado sem que a pregação fosse declarada ilegal na Acaia. Então, a promessa feita ali pelo Senhor começou a ser confirmada, quando o Senhor falou que ninguém ia colocar a mão nele e que o Senhor tinha muita gente naquela cidade. Ele começou agora a ser confirmada diante do tribunal romano. Então, os adversários atacaram Paulo e conseguiram levá-lo perante Gálio, mas não obtiveram a condenação que desejavam. Deus impediu que os acusadores alcançassem seus objetivos e Deus impediu que eles alcançassem seus objetivos e preservou a vida do apóstolo Paulo para que continuasse cumprindo a sua missão. Tá? Segundo subtópico do tópico 3, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Amados, após a decisão de Gálio, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal, sem que o proconsul intervisse, embora o texto não detalhe as motivações. O episódio revela a instabilidade da oposição humana. Será que eu tenho orado e crido na transformação de pessoas que hoje se opõem ao Evangelho, ou tenho desistido delas, considerando-as impossíveis de serem alcançadas pela graça? Eu ouvi uma frase, alguém falar que não ora por determinada pessoa porque essa pessoa merece o juízo. E que era que nós merecíamos também, amado? Era o juízo, mas Deus teve misericórdia. Então nós devemos continuar assim, orando pelas pessoas, pelos inimigos, para que Deus converta os corações dessas pessoas. Lições assim: após a decisão de Gálio, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal, sem que o proconsul intervisse, versículo 17. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. Posteriormente, um Sóstenes é citado como irmão em Cristo, 1 Coríntios 1:1, o que sugere uma possível conversão. Se confirmada essa transformação, amado, reforça o poder do Evangelho, capaz de alcançar até mesmo seus opositores. Você vê que o rapaz prendeu Paulo, levou lá, tudo mais e tal, mas depois aparece esse Sóstenes que pode ter sido ele. Então a Bíblia diz: o processo contra Paulo foi julgado publicamente na Ágora de Corinto, diante do Bema, a plataforma onde os oficiais romanos examinavam as causas apresentadas ao tribunal. Então, as escavações realizadas ali no local, no lado sul da Ágora, descobriram uma estrutura elevada, revestida de mármore azul, que servia como um assento judicial.
Depois que Gálio expulsou os acusadores do tribunal, querido, Sóstenes, chefe da sinagoga, foi agarrado e espancado diante do proconsul. Lucas afirma que todos participaram da agressão, mas não identifica quem eram essas pessoas. Alguns manuscritos, posteriormente, acrescentam os gregos, enquanto os melhores testemunhos textuais deixam o sujeito indefinido, né? Por essa razão, não é possível saber se Sóstenes foi atacado pelos judeus ou não. Irritados com o fracasso da acusação e por talvez Sóstenes se mostrar favorável a Paulo, ou por gentios que aproveitaram a acusação para manifestar sua hostilidade contra os judeus, né? A hipótese de que os agentes de Gálio tenham participado desse espancamento também foi sugerida, embora seja menos provável, né? A identidade de Sóstenes, amado, ela acrescenta outra dificuldade. Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, um cristão com o mesmo nome apresentado como nosso irmão. Como Sóstenes era um nome comum, não há como provar que se trata da mesma pessoa, certo? Então, caso seja o mesmo homem e chefe da sinagoga, se converteu e tornou-se companheiro de Paulo, assim como seu antecessor, né, Crispo, sua conversão pode ter também ocorrido antes da agressão, o que explicaria aí uma possível reação dos judeus em algum tempo depois. O texto não fornece informações suficientes, né, para escolher entre essas possibilidades. A conduta de Gálio, amado, precisa ser avaliada em dois aspectos. Como juiz, ele percebeu corretamente que Paulo não havia cometido crime contra a lei romana e recusou-se a transformar uma controvérsia religiosa em processo criminal. Só isso. Entretanto, quando Sóstenes foi espancado diante do tribunal, permaneceu indiferente. Então, Gálio foi sensato ao rejeitar a acusação contra Paulo, porém omisso ao permitir que um homem fosse agredido diante dos seus olhos. A decisão do proconsul trouxe consequências importantes para o avanço do evangelho. Ao recusar a acusação, Gálio não tratou a pregação cristã como atividade criminosa e permitiu que Paulo continuasse seu trabalho em Corinto. Embora sua decisão não constituísse uma lei para todo o império, ela estabeleceu um precedente favorável que poderia influenciar outras autoridades romanas, certo? Agora, chegando ao final, terceiro subtópico do tópico 3, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Nós vamos trazer aqui algumas verdades centrais nesse ponto, queridos. Em Corinto, Paulo viveu a suficiência da graça entre fragilidade, pressões e oposição. A cidade difícil, né, tornou-se campo fértil para a ação de Deus. A graça de Deus é suficiente para nós, para mim, para você, para nos sustentar em qualquer circunstância? Se sim, deixa aí o seu comentário. Olha o que diz aqui a lição. Em Corinto, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus em meio à fragilidade, pressões e oposição. Aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza, como diz 2 Coríntios 12, versículo 9. Então, a cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Sustentado pelo Senhor, Paulo permaneceu ali 18 meses. E uma igreja foi estabelecida, conforme diz Atos 18, versículo 11. A palavra suficiência descreve a qualidade daquilo que basta, suficiente, que atende plenamente a uma necessidade e não depende de qualquer complemento. Portanto, afirmar que a graça de Deus é suficiente significa reconhecer que ela nos concede tudo o que precisamos para receber a salvação, permanecer fiéis e cumprir a vontade divina. Sua suficiência não consiste em satisfazer todos os nossos desejos, não, ou retirar todas as dificuldades, também não, mas em fornecer o necessário para que vivamos de modo agradável a Deus.
Então a graça de Deus, ela te faz você passar por lutas sem murmurar, sem reclamar, dando graças a Deus. A graça de Deus, ela te dá capacidade para você enfrentar barreiras, obstáculos, necessidade e tudo mais. Então a graça de Deus pode ser definida como o maior de todos os presentes concedidos a quem merecia o maior de todos os castigos. Por causa do pecado, todos se tornaram culpados diante de Deus, merecedores da morte, como diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e capítulo 6, versículo 23. Contudo, Deus entregou seu Filho para salvar pecadores que jamais poderiam conquistar a salvação por esforços ou mérito. Pela graça sois salvos, como diz lá em Efésios 2 e versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. A graça, amados, é o favor imerecido de Deus revelado em Cristo Jesus e concedido gratuitamente ao pecador. Além de ser um presente, a graça também é o poder de Deus que capacita o crente. Ela é o favor divino em ação na vida daqueles que foram alcançados por Cristo. Então, Paulo declarou: pela graça de Deus sou o que sou. E ao falar de seu trabalho, acrescentou: todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Então, a graça que perdoa também fortalece e capacita. No uso popular, às vezes dizemos assim, estou só na graça, para descrever alguém cansado, abatido ou em péssimas condições, Embora pareça uma expressão inofensiva, ela reduz a graça, a uma imagem de fraqueza e incapacidade. Biblicamente, a graça encontra o pecador em sua miséria, mas não abandona nela. Então, o poder de Deus nos capacita a viver para a sua glória, obedecer a sua palavra e cumprir os propósitos que Ele determinou para nós. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E eu concluo aqui falando para vocês. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudar mais uma lição. Aprendemos que a graça, sustentou Paulo em meio ao medo, fortaleceu para continuar pregando o Evangelho e garantiu a continuidade do trabalho missionário em Corinto. Ainda hoje, Deus salva pecadores por sua graça e capacita os crentes a viver para a sua glória. Esperamos você na próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês e obrigado por ter ficado aí com nós até o final desta aula. E domingo tem mais. Para a semana que vem temos mais lições aqui para nossas vidas. Amém, amados? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.